Agora vamos falar de esporte. Após conquistar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, com uma rodada de antecedência, o Grêmio tem novo desafio nesta terça. Daqui a pouco, às 9h45 da noite, na Arena, o tricolor receberá o Toluca, líder da chave e também classificado, com a missão de fazer a sua parte para ser o segundo colocado de melhor campanha na competição. O Grêmio garantiu com a vitória sobre a LDU fora de casa na última rodada a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Vencer o Toluca nesta terça-feira às 9h45 da noite na Arena, no entanto, vale bastante. O tricolor luta para garantir uma das melhores campanhas entre os segundos colocados. Brasileiros e argentinos são possibilidades de confrontos na próxima rodada da competição continental. Se a equipe de Roger vencer nesta terça-feira, o oponente gremista deve ser Rosário Central, River Plate, Boca Júnior ou Corinthians. Embora publicamente não se fale em preferência, o desejo é fugir dos três últimos. O treinador Roger contará com quase a sua força máxima. Não terá apenas Miller Bonlanos, que deve ser relacionado para a primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho, quinta-feira, diante do Juventude. Ramiro, recuperado da cachumba, Marcelo Oliveira e Maicon, depois de cumprirem suspensão em Quito, regressam à equipe titular. O Grêmio quer aproveitar a boa fase para embalar de vez na temporada. A vitória na altitude sobre a LDU animou bastante a todos. Já o Internacional teve um 0-0 magro, insuficiente e frustrante, mas não a ponto de o Inter jogar a toalha. Pelo contrário, após o jogo contra o São José, sábado à tarde, jogadores, dirigentes e o técnico Argel Fuchs exaltaram a possibilidade de o time colorado recuperar-se no próximo sábado, mesmo jogando no gramado sintético do Paço da Areia. Para o Inter ficar com a vaga na final do Campeonato Gaúcho após o empate em casa, precisa vencer ou empatar com gols. Um novo 0-0 leva a decisão para a cobrança de pênaltis. Por isso, será fundamental superar a defesa do São José e marcar gols. Coisa que o Inter, após 2 jogos contra o time de China Balbino na temporada, ainda não conseguiu. Além do 0-0 deste sábado, os dois times não saíram de um empate sem gols na estreia de ambos na fase classificatória. No último jogo com D'Alessandro, o Inter naquela ocasião foi melhor nos pênaltis e ficou com a taça de campeão da Recopa Gaúcha. A Associação Ijuí de Futsal estreou com derrota no Estadual Série Bronze sábado à noite em Jabuticaba. O time juiense perdeu para o Cometa no ginásio 30 de novembro por 7-5, pela chave 2 da competição. No próximo sábado, às 8 horas da noite, a equipe atua no ginásio Wilson Mânica, diante do Cercasca. Para quarta-feira, previsão de chuva, mínima 21, máxima 31 graus. Quinta-feira, também de chuva, mínima 18, máxima 28. Sexta-feira, continua chovendo, mínima 15, máxima 26 graus. E na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, o prefeito e também presidente da 8ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí esteve presente e salientou a importância de incentivar o comércio local. Telespectadores da TV Ijuí, nós estamos hoje aqui no Poder Legislativo com o objetivo principal, juntamente com o nosso secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Everaldo da Silva, para convidar senhores vereadores, vereadoras, funcionários, comunidade que também está aqui presente, e, ao mesmo tempo, que os senhores possam ser os multiplicadores desse grande evento, já na sua 8ª edição, que é a Feira de Negócios da Indústria de Ijuí.
nós estamos vivendo um quadro, um cenário de dificuldades, de incertezas, insegurança, mas, ao mesmo tempo, um momento de oportunidades, de criarmos, acharmos alternativas para que a gente possa valorizar as pessoas, valorizar as instituições e, por conseguinte, e especialmente a indústria, as empresas de Ijuí, e esse é o objetivo principal da FENI. Uma feira que é especialmente, e o objetivo que ela apresenta é a integração do poder público, poder executivo e legislativo, com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Ijuí, instituição gestora do nosso parque de exposições e da própria feira, mas que tem, juntamente com as demais instituições apoiadoras, essa oportunidade de nós potencializarmos os negócios, as relações, os futuros investimentos, além de promover o entretenimento, o lazer, a gastronomia, a qualidade de vida que todos nós queremos e desejamos. E ainda falando sobre a sessão da Câmara de Vereadores de ontem, o que repercutiu e muito foi o processo de impeachment da presidente. Fizeram aqui importantes reflexões sobre isso. E eu quero dizer, sim, Rosana, que serviu muito ontem. Nós assistimos toda a sessão, praticamente toda a sessão de votação deste impeachment, que é golpe, sim, para nós. Acho que você discorreu muito bem os fundamentos, não preciso eu aqui repetir, porque nenhum deputado que eu ouvi naquela falácia e naquela festival de hipocrisia, oferecendo o seu voto a Deus, a sua família, aos seus amigos. Então, o parlamento, ele se deve, eu estou aqui para legislar para o bem da minha família, dos meus amigos. Não, o parlamento não é este o efetivo instrumento que ele se propõe, não deveria ser, mas serviu muito bem, sim, para nós conhecermos, porque todos os presentes votaram, tirando o Maluf, que só disse, sim, eu sou a favor do impeachment, nem fundamentou. Eu acho que não precisava, todos nós sabemos quem foi e quem é Paulo Maluf, mas teve desde deputado que ovacionou torturador, inclusive está sendo já vários representantes, vários advogados independentes e tal, estão entrando com uma ação contra o Bolsonaro por apologia à tortura, à violência. Ele falou isso, sim. Não só ovacionou o coronel Ustra, que torturou Dilma, e muitas das nossas irmãs e irmãos que nos antecederam na luta, como ele disse, quiçá este grande líder militar tivesse matado a presidenta Dilma. O que é isso, senão apologia à tortura? Tenho certeza quem está nos assistindo e quem tem um mínimo de respeito pela questão da cidadania, dos direitos humanos, refuta esse tipo de comportamento e se sentiu envergonhado daquele parlamento que nós, muitas vezes já dissemos que foi o parlamento mais reacionário e atrasado que nós elegemos depois da ditadura militar. Uma deputada foi lá e teorizou que ela estava, inclusive, votando pelo marido, que era um exemplo, e que era um exemplo de gestão pública, e que, em nome dele, ela vê que o Brasil vale a pena ainda. Hoje, este mesmo cidadão foi preso pela Polícia Federal por uma série de crimes aqui, mas o principal deles é a questão de ter sabotado
hospitais. Ele é lá de Minas, Pezeta, prefeito de Montes Claros. Ele sabotava na sua gestão hospitais para que o recurso público fosse para um hospital da família dele. Então, mexer naquelas questões que eu acho que, sempre digo, doem mais para a população, que é o direito à saúde. E tantos outros exemplos de inúmeros réus da operação, não só da Lava Jato, como tantos outros crimes que nós já conhecemos. Então, eu acho que eu não preciso me alongar aqui para dizer que muitos partidos, eu lamento sim, que muitos partidos, seus deputados, eu acho que merecem renovar os seus estatutos. Tem que excluir de lá a expressão que defende o socialismo, que defende a dignidade humana, né? Porque defender a democracia, defender uma sociedade livre e uma sociedade onde a gente quer que todos tenham o mesmo direito de conquistar políticas públicas e tal, onde não haja opressão de um segmento sobre o outro, não pode ser favorável a um processo orquestrado por um bando, sim, de políticos corruptos, como é o principal deles ali, que capitaneou a sessão, que foi o Cunha. Indignada, aflita, sem ter um pensamento definido do que pode vir a acontecer. Mas fiz aqui uma retrospectiva do que trouxe o impeachment. O impeachment, ele se iniciou num golpe caloteiro nas eleições que passaram, aonde se pregou, iludiu, se prometeu que as contas e a situação do país estava tudo em ordem, estava tudo tranquilo, estava tudo sereno, Darcy Preto. Isso era que a presidente dizia antes de ser eleita, nos últimos dias que antecediam a eleição para presidente. O que ocorreu? Eleita ela, 2 dias, começou o carmo para a população brasileira como um todo. Começaram os aumentos, começaram a cortar FIES, começaram a mexer em várias outras situações que foi prometido durante a campanha que isso não ia acontecer, que o país estava tranquilo, que estava tudo a mil maravilha. Duvido que se a presidente colocasse a situação real e não maquiasse os números, que aí é a questão que está dando impeachment, pela maquiagem, pelas pedaladas fiscais, que foram um pouco dito pelos deputados, mas esse é o embasamento que trouxe e sustentou e está aí colocando o impeachment, que ainda vai passar pela apreciação do Senado. De Deus em vão. Eu tenho certeza que esse meu Deus, que é o Deus dos pobres, que libertou os escravos do Egito, não é esse Deus que foi invocado por esses pilantras ontem. Deus derruba o presidente do Brasil, pareceu esquecerem os verdadeiros motivos que estavam em discussão. Que vergonha! Lá nasceu um cenário mais próprio a um campo de futebol do que um dos momentos mais importantes da história. Le Monde, os 10 segundos de celebridade do Brasil, posturas teatrais para enviar mensagens pessoais que pouco tinham a ver com o caso. É pouco, nós queremos mais. Aliás, algumas das pérolas ditas pelos deputados. Eu voto sim, senhor presidente.
para minha esposa Paula, pela minha filha que vai nascer, pela minha sobrinha Helena, pelo meu neto Gabriel, a tia que cuidou de mim quando eu era pequena, pela minha família, pelo meu estado, por Deus, pelos militares, pelo golpe de 64. Pasmem, quem é que não sabe quem foi o coronel Ustra? Quem é que não sabe quem foi esse sanguinário que torturou e matou pessoas nesse país, sendo homenageado pelos evangélicos, pelo aniversário da minha cidade, pela defesa do petróleo, pelo agricultor, pelo café e até mesmo por vendedores de seguro no Brasil. Não, gente, isso é uma piada. É uma piada, gente. É uma piada. As pessoas, os deputados, não terem a capacidade de fazer o debate verdadeiro. Se tinha uma acusação em jogo, por que não discutir isso? Por que esse monte de asneira aqui que nos envergonha a nível internacional? É golpe porque não existe crime de responsabilidade para a presidenta Dilma. Não existe. A Dilma não é acusada de nada, ela é honesta, ela não tem contas no exterior, ela não está envolvida em propinas. Mas também ela não se acovarda. E hoje ela disse no pronunciamento, não farão me perder a esperança nesse país. A Dilma foi torturada pelo Ustra, pelo mesmo que o Bolsonaro elogiou ontem e fez valer o seu voto pelo sim, foi o torturador da nossa presidenta. É lindo isso. É coisa maravilhosa. Foi guerrilheira, sim. Por quê? Para defender o nosso país, para nos dar a liberdade que nós temos nessa tribuna hoje, de estar aqui, você está aqui assistindo a tribuna livremente. Foi por isso. Ela nunca negou que foi guerrilheira, ela foi. E é guerreira do povo brasileiro. Com muito orgulho me representa. A primeira mulher eleita do nosso país. E ela não vai se curvar e vai lutar até o fim, e nós vamos estar com ela. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos na sexta-feira.